Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus àqueles que desejam conhecer um pouco mais as profecias do Apocalipse, as profecias de Jesus a respeito do fim da história deste mundo. Quem quiser pegar gratuitamente um livro aqui explicando a profecia do Apocalipse, nós temos alguns exemplares. É uma campanha que está sendo realizada apenas neste momento. Assim que acabar os livros, nós vamos voltar e quem pegou vai ser beneficiado. Quem não pegou vai ficar sem. Não temos livro para todos, são poucos livros. E aqueles que desejarem entender a história deste mundo, as profecias do Apocalipse, podem pegar um livro aqui do lado, tá bom? O meu nome é Roberto Mateus da Costa, eu sou um missionário que veio de Minas Gerais para fazer esse trabalho aqui em Natal. Quem desejar, sim, de graça recebeste, de graça dai, foi o que Jesus disse. Hoje nós estamos aqui para pregar o Evangelho Eterno gratuitamente. Esses livros já foram pagos, foi uma doação. Nós não estamos aqui para vender a palavra de Deus, estamos aqui para compartilhar o Evangelho Eterno com aqueles que desejam. Então, se você deseja conhecer as profecias do Apocalipse, você acha que é difícil entender o Apocalipse, quem é a besta, o que é a marca da besta, o que é as 7 igrejas, o que é os 7 selos, as 7 trombetas, você pode pegar o livro aqui que está explicando. Esse livro é um best-seller internacional. Pode pegar, já foi traduzido em vários idiomas e já foi distribuído milhões de exemplares em todo o mundo. O livro se chama A Grande Controvérsia. Ele fala sobre a batalha entre o bem e o mal, entre Jesus e Satanás. Ele explica como que o mal se originou lá no céu com Lúcifer e como o mal foi transportado aqui para essa terra. Ele explica em detalhes como que essa batalha começou, como ela está acontecendo e como ela vai terminar. Então não perca essa oportunidade. Nós vamos ficar aqui durante apenas alguns minutos. Apenas alguns minutos estamos aqui. Se sobrar livro, a gente vai distribuir talvez em outro lugar que não esse local aqui. Vamos para outro lugar, porque a cidade é muito grande e existe muitas pessoas precisando entender as profecias da Bíblia. Então, se você tem desejo de entender as profecias da Bíblia, pegue aqui o seu livro gratuitamente. Ele explica as profecias do Apocalipse e as profecias de Jesus a respeito do fim da história deste mundo. Só que ele não é nesse estilo grandão. Cortesia, fique à vontade. Que Deus abençoe. Nós vamos agora fazer uma pregação sobre a palavra de Deus baseada em vários livros da Bíblia. Deus abençoe. Nós vamos começar a nossa pregação falando sobre Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1. Versículo 20. Provérbios foi um livro escrito por Salomão. O rei Salomão escreveu o livro de Provérbios. E no capítulo 1 de Provérbios, capítulo 1 de Provérbios, aqui ó, na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Provérbios é o livro da sabedoria de Deus. No capítulo 1 de Provérbios aqui, Salomão fala o seguinte, inspirado por Deus. Ele fala assim, ó, grita na rua a sabedoria. Grita na rua a sabedoria. Provérbios capítulo 1, verso 20. Grita na rua a sabedoria. Sabedoria com S maiúsculo. Quem é a sabedoria de Deus? Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, que a sabedoria de Deus é Jesus Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. Então aqui quem está gritando não é o Roberto Mateus da Costa. Quem está aqui com esse megafone pregando para vocês a palavra de Deus não é palavra de homens. É o que está escrito aqui ó, na Bíblia.
Provérbios capítulo 1, verso 20. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Provérbios capítulo 1, verso 20 diz que a sabedoria de Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele clama nas ruas, nas praças, para que as pessoas ouçam a advertência de Cristo, a advertência do nosso Salvador. E no versículo 21 ele fala assim: do alto dos muros clama, a entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Olha as palavras de Jesus que ele fala aqui agora em Provérbios capítulo 1, verso 22. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? Jesus, no capítulo 25 de Mateus, ele fala da parábola das virgens nécias e das virgens prudentes. E aqui no capítulo 1 de Provérbios, Jesus ele está falando para os nécios: ó nécio, até quando você vai amar a necessidade? Ó virgens imprudentes, até quando você vai Sim, pode pegar. Até quando você vai amar a imprudência? É o que Jesus diz. Ele continua dizendo: e vós escarnecedores, até quando desejarão o escárnio? E vós loucos, aborrecereis o conhecimento. Muitas pessoas hoje, elas estão aborrecendo o conhecimento. Elas estão buscando conhecimento em várias outras coisas, mas não estão buscando o verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento da palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui para clamar nas praças, como fala em Provérbios 1, verso 20. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama. E aí no verso 23, o Senhor Jesus, a sabedoria de Deus, ele diz assim: atentai para a minha repreensão. O Senhor Jesus, ele repreende aqueles que ele ama, senão ele não repreenderia. Lá em Apocalipse capítulo 3, versos 17 a 21, ele diz que ele é a testemunha verdadeira, ele repreende aqueles que ele ama. E ele fala, ele pergunta no versículo 23: atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. O Senhor Jesus, ele diz para você, meu amigo, minha amiga, meu jovem, meu prezado, minha prezada, o Senhor Jesus, ele fala para você neste momento que ele derramará o seu espírito copiosamente. O Espírito de Cristo é as suas palavras. Ele diz em João 6, eu ganhei lá na igreja que eu vou, são espírito no Bairro Nordeste e são vida. Eu ganhei. E aí ele continua dizendo, no versículo 24: mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa destruição como um redemoinho. Só que a capa é Quando diferente. vos chegaram a perda e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Se você hoje atender a voz do Senhor Jesus, ele diz: se hoje ouvis a sua voz, não endureça o seu coração. É Jesus que está dizendo a você, não é o Alberto, não é o homem. É Jesus Cristo que está clamando a você. Abra o seu coração para Jesus, porque ele está voltando. Esse mundo está com os dias contados. As pessoas aí no mundo estão pregando o evangelho de prosperidade. E os cristãos, os crentes, estão querendo apenas viver este mundo prosperando, mas não estão querendo se preparar para a volta de Cristo. E o Senhor, ele diz que aqueles que não ouvirem a sua repreensão, vai chegar um dia que eles vão clamar, mas não vai ter
ter mais chance, não vai ter mais oportunidade. Porque o tempo da graça ele vai se findar. E quem não atender enquanto é tempo, depois não vai adiantar. Lá em Amós capítulo 8 vem dizendo que eles vão correr de um lado para o outro, eles vão tentar ouvir a palavra de Deus, mas eles não poderão ouvir, porque o Espírito de Deus será retirado dessa terra. E hoje aqueles que estão ouvindo a voz de Cristo falando no seu coração, na sua mente, dizendo assim: aceite a mim, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você fechar o seu coração, pode ser tarde. Você não sabe amanhã o que pode acontecer. Você não sabe o dia de amanhã. Hoje é o dia, hoje é a oportunidade que Jesus está te dando para ouvir a sua palavra. E no capítulo 1, verso 29, o Senhor Jesus diz: porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Talvez você está pensando que hoje está tudo bem com você, você não precisa de Deus, você não precisa de aprender mais da palavra de Deus. Você acha que você está seguro, você está tranquilo, você está bem. Mas esse é o problema do ser humano, ele acha que por pensar que está bem, que não está acontecendo nada demais, que ele vai se dar bem na vida. Mas aqui o Senhor Jesus diz o seguinte: que aqueles que não aceitarem a sua repreensão, que desprezarem a repreensão do Senhor, vai chegar um dia que eles vão colher do fruto do seu procedimento, eles vão se fartar dos seus próprios conselhos. No verso 33, o Senhor Jesus diz o seguinte: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem o temor do mal. Você quer estar seguro no dia da calamidade? Você quer estar seguro no dia grande e terrível do Senhor? Aceite a Jesus como seu Salvador. Coloque a sua vida na rocha que é Cristo Jesus. Não se iluda com as coisas deste mundo. Não se iluda com os enganos deste mundo. Não se iluda com as obras da carne, com os desejos pecaminosos. Aceite a Jesus enquanto é tempo, pois Ele está de mão estendida para você, de braços abertos para te receber. A palavra do Senhor continua dizendo no capítulo 9 de Provérbios, no versículo 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Muitas pessoas estão seguindo a sabedoria onde não existe a sabedoria. A sabedoria está em temer ao Senhor, em temer a sua palavra, em ouvir a sua voz, em atender o seu clamor, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. São Mateus 11, verso 28. Corra para os braços de Jesus enquanto é tempo, meu amigo, minha amiga, porque esse mundo está com os dias contados e Jesus está voltando. Não se iluda com as coisas deste mundo. Olhe para Jesus e entregue a sua vida a Cristo enquanto é tempo. Em Eclesiastes capítulo 12, verso 13 a 14, diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é, a conclusão é, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Aquele pecado que você está cometendo, achando que ninguém sabe, que ninguém está vendo, Deus está vendo. Você acha que pode esconder do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, mas de Deus e dos anjos de Deus não há como esconder nada.
E um dia todas as coisas serão julgadas. O Senhor Jesus, Ele vai julgar cada alma. E o padrão do julgamento será os mandamentos de Deus. A palavra de Deus será a norma do julgamento divino. Hoje, se você deseja gratuitamente, esse livro aqui está sendo distribuído gratuitamente aqui, já foi pago, foi doado, para que você tivesse o privilégio de ouvir a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, para que naquele grande dia você não diga assim: ah, eu não sabia, Jesus, da sua palavra, eu não sabia das profecias, eu não sabia que o Senhor ia voltar. Hoje nós estamos aqui para que você não tenha essa desculpa, porque você não vai precisar gastar R$1 para levar esse livro aqui, ó, para sua casa, que vai te explicar sobre as profecias da Bíblia, sobre a história da humanidade. Deus abençoe. Para que você entenda o tempo em que nós estamos vivendo e a responsabilidade de cada alma em conhecer a verdade e entregar a vida a Cristo. Hoje é o tempo. Hoje é o dia da salvação, diz a palavra de Deus. Continuando a leitura aqui da palavra em Isaías capítulo 24, agora no verso 1 até o verso 6, vem explicando por que a terra ela está do jeito que ela está hoje. Talvez você fique pensando, será porque se Deus é amor, se Deus é bom, por que existe tanto sofrimento nesse mundo? Por que existe morte? Por que existe desgraças, acidentes, doenças? Porque uma criancinha inocente, ela sofre uma doença já desde o dia do seu nascimento. Mas a palavra de Deus, ela explica por quê. Isaías capítulo 24, verso 1 em diante, o Senhor, ele diz o seguinte: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. Essa palavra de Deus está dizendo que a superfície que nós estamos pisando agora, esse chão que nós estamos pisando agora aqui, ó, andando para lá e para cá, vai chegar um dia que ele vai ser transtornado, que ele vai ser destruído. Vai acontecer um grande terremoto no mundo inteiro, que vai destruir toda a superfície da terra. Todos os prédios ruirão, todas as casas virão abaixo, todos os monumentos virão abaixo, todas as estátuas que foram erguidas virão abaixo. E o Senhor continua dizendo, no verso 2 do capítulo 24 de Isaías: o que sucederá ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua dona, ao comprador como ao vendedor. Hoje tem muitas pessoas aqui comprando e vendendo, não há problema nenhum nisso. É a lei da oferta e da procura, é a lei do mercado, da subsistência, da sobrevivência. Mas a palavra de Deus diz que um dia vai acabar tudo isso. A mesma coisa que vai acontecer com o comprador vai acontecer com o vendedor. A mesma coisa que acontecer com o patrão vai acontecer com o empregado. A mesma coisa que acontecer com o sacerdote, com os líderes religiosos, vai acontecer com o povo. A palavra de Deus diz que a mesma coisa que acontecer com quem empresta, vai acontecer com o que toma emprestado. Com o credor, bem como com o devedor. Essas grandes financeiras que estão espoliando a população, arrancando o dinheiro do povo. Esses grandes líderes religiosos que estão aí arrancando o dinheiro do povo, ensinando o engano, ensinando a heresia. A palavra de Deus vem dizendo que o que acontecer com um vai acontecer com o outro. E aí a palavra do Senhor continua dizendo em Isaías 24, verso 3, fala o seguinte: a terra pranteia e se murcha, o mundo, no verso 3, melhor dizendo, diz assim: a terra será de todo devastada, totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Então, meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus vem dizendo
que essa terra vai ser destruída, que essa terra vai ser devastada, que essa terra vai ser saqueada. E no versículo 4 começa explicando por que isso vai acontecer, por que a terra vai ser destruída. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Verso 5, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Então aqui o Senhor Jesus, ele está explicando para nós que a terra está contaminada por causa dos seus moradores. É nós que estamos contaminando a terra. Como que nós estamos contaminando a terra? A palavra de Deus diz que nós estamos contaminando a terra porque nós estamos transgredindo a lei de Deus. Nós estamos quebrando os mandamentos de Deus. Nós estamos desobedecendo a aliança eterna do nosso Deus Todo-Poderoso. E é por isso que a maldição está contaminando a terra. Continuando a pregação da palavra de Deus, o Senhor Jesus vem dizendo que por isso a maldição consome a terra. Por que a maldição está consumindo a terra, meu povo? É porque nós estamos desobedecendo a lei de Deus. É porque os próprios líderes religiosos estão instruindo o povo a desobedecer a lei de Deus. Quando eles falam que os mandamentos de Deus foram pregados na cruz, mas a lei de Deus dos 10 mandamentos, ela não foi pregada na cruz. Jesus não veio para abolir os mandamentos. Em Mateus capítulo 5, verso 17 e 18, o Senhor Jesus diz que Ele não veio mudar nem um i ou um tio da lei. Ele não veio mudar os mandamentos. E hoje as igrejas estão pregando que Jesus cravou os mandamentos na cruz. Mas isso é uma mentira. As ordenanças que Jesus cravou na cruz, que fala lá em Colossenses 2,16, que Ele cravou a lei que consistia em ordenanças na cruz. Não foi a lei dos 10 mandamentos, foi a lei de ordenança de sacrifícios de animais. Essa foi a lei que Ele cravou na cruz, porque Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto. E quando Ele morreu, não era mais necessário seguir leis de sacrifícios de ovelhas e de animais. E o Senhor, Ele diz que a terra está contaminada porque nós estamos transgredindo a lei de Deus, meu povo. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, de transgredir os mandamentos de Deus e nos voltar para Ele enquanto é tempo. Porque vai chegar um dia que não haverá mais oportunidade. Chegará um dia que não vai adiantar mais buscar a palavra de Deus, porque a porta da graça terá se fechado. E a palavra de Deus diz que por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Se você deseja gratuitamente aqui conhecer um pouco mais das profecias bíblicas, pode retirar gratuitamente aqui o seu livro. Porque temos poucos exemplares. E se isso aqui fosse barra de ouro, eu vou falar agora aqui para vocês, pessoal, ó. Se isso aqui fosse barra de ouro, ó, não tinha nenhuma mais aqui, ó. Já tinham levado tudo. Se fosse barra de ouro, já tinham levado tudo. Mas porque a palavra de Deus está aqui até agora. As pessoas não querem saber de Deus e da palavra de Deus. Elas querem saber apenas de viver a sua vida, sem ser incomodada, sem ser confrontada, sem ser advertida. Então hoje é a oportunidade. Se hoje você ouvir a voz de Deus falando no seu coração, não endureça, porque o conteúdo deste livro é mais valioso do que barras de ouro.
E se você recusar hoje o convite de Cristo falando a você, meu filho, entregue o seu coração a mim, abandone o mundo e os seus pecados e corra para mim enquanto é tempo. Se você recusar esse convite amoroso de Jesus, que Ele te chama com amor, Ele te chama com amor, com paciência, Ele está esperando você, mas Ele não vai poder esperar por muito tempo. Hoje é o tempo da salvação. E no capítulo 59 de Isaías, o Senhor diz assim, olha: porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. O Espírito de Deus testifica na nossa mente qual é o nosso pecado, como o prevaricar, e aí ele começa a falar quais são os pecados que nós estamos cometendo. O prevaricar, o mentir contra o Senhor, a mentira que nós contamos, que achamos que não há problema nenhum. Isso é um pecado contra Deus, porque o pai da mentira é Satanás. Quem fala mentira é filho de Satanás, não é filho de Deus. E retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia. Quando nós nos afastamos de Deus, se uma vez nós aceitamos a Jesus e nós nos afastamos de Cristo, nós já estamos pecando, independente do que nós viemos a fazer. O pregar opressão e rebeldia, que é o que muitos estão pregando opressão sobre as almas escravizadas pelo pecado, arrancando o dinheiro delas, arrancando a lã da ovelha, arrancando a gordura da ovelha. Muitos pastores estão aí no mundo afora arrancando a lã das ovelhas, arrancando tudo que as ovelhas têm, deixando elas na miséria. Estão pregando opressão, estão oprimindo as almas com espíritos de demônios, escravizando as almas na incredulidade, nos vícios, no pecado, na ignorância, nas práticas erradas. E aqui na palavra de Deus continua dizendo: e conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Às vezes nós não precisamos nem falar nenhuma palavra de falsidade, apenas abrigando a falsidade no nosso coração, mostrando para as pessoas que nós somos uma coisa, mas na verdade Deus conhece o nosso coração e sabe o que nós somos de verdade. E aí no verso 14 do capítulo 59 de Isaías, o Senhor fala assim, ó: por causa desses pecados que estão sendo cometidos, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe. Porque a verdade anda tropeçando pelas praças. É isso aqui que está acontecendo com a verdade, ó. É isso aqui, ó. A verdade está tropeçando. A verdade está tropeçando pelas ruas, pelas praças. Mas ela não pode entrar. Está escrito na palavra de Deus, Isaías 59, verso 14. Porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Quantas e quantas pessoas estão clamando no seu interior, querendo a verdade, querendo a justiça, nos tribunais deste mundo, mas não há justiça, porque eles estão se levantando contra a lei de Deus, contra a lei do céu. Por isso existe tanta injustiça em nosso país, no Brasil. Mas não é só aqui, é no mundo inteiro que existe injustiça. A verdade, ela anda tropeçando pelas ruas e ela não pode entrar nos tribunais. A verdade, ela anda tropeçando pelas ruas e ela não pode entrar na igreja, nas igrejas, nos templos. Porque os homens estão querendo só dinheiro, só lucro, e enganar as ovelhas, enganar as pessoas com um falso evangelho. E é por isso que a palavra de Deus diz que a verdade, ela está tropeçando pelas ruas e ela não pode entrar. Mas o pior de tudo é que a verdade, ela não pode entrar no coração de algumas pessoas. Sabe por quê, meu povo? Eu vou falar aqui para vocês e para quem está assistindo agora, aqui na internet.
A verdade, ela não pode entrar no coração daqueles que estão com o coração duro, como o coração de pedra, que não estão abrindo a porta para Jesus entrar, e Ele está clamando: deixa eu entrar na sua vida. Mas muitos ouvem e não deixam Jesus entrar. Jesus disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, Ele está querendo entrar no seu coração. Mas o triste é que muitas pessoas não querem deixar Ele entrar. Elas estão com o seu coração fechado para Cristo. O seu coração está aberto para as coisas deste mundo, mas está fechado para Cristo. Amém. Esse aqui eu já separei logo. E o Senhor viu isso e reprovou e desaprovou não haver justiça. O Senhor viu isso e Ele desaprovou o não haver a justiça. E agora, saindo do Velho Testamento para o Novo, no capítulo 3 de Mateus, fala para nós que naqueles dias apareceu João Batista. Deus abençoe. Apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E olha o que João Batista pregava lá no deserto da Judéia: a voz que clama no deserto. Deus abençoe. A voz de João Batista no deserto da Judéia dizia o seguinte, Mateus 3, verso 2: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é referido por meio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento. Ele pregou para o povo se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus, porque o reino de Deus estava próximo. E hoje essa mensagem está sendo pregada aqui para você, meu amigo, meu amado, minha amada. O Senhor, Ele com amor, Ele fala a você: arrependa-se do seu pecado e volte-se para Deus. Quem quiser pegar aqui gratuitamente o livro explicando as profecias, pode pegar aqui gratuitamente a palavra de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Qual o nome dele? Pai Santo, Deus amado, em nome do seu Filho Jesus Cristo, eu te peço por este menino chamado Isaac. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te suplicamos que opere na vida deste menino segundo o teu querer, Pai Santo. Se há alguma coisa na vida dele, Senhor, que está fazendo se sentir mal, alguma enfermidade, algum laço, alguma opressão, que o Senhor desfaça em nome de Jesus Cristo, Senhor. Coloque a sua mão sobre este menino, Pai. Amém. Para que ele tenha saúde, para que ele tenha inteligência, Deus vai te dar todo o entendimento. com a sua família, seja obediente, seja uma bênção na sua família, Amém. Gratidão. na sua sociedade, Nós somos na sua casa. remanescentes. Abençoe a Guardadores sua do sábado. família, abençoe todos os seus familiares. E que ele viva para servir a Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, e seja um servo fiel, em nome de Jesus. É na Rua da Amém. Videira, ali, perto ali, por ali. Mas eu gosto de quanto mais ler melhor, quanto mais conhecer a palavra Pai melhor. Santo, Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, olhe para esta sua filha, Senhor. A Dona Maria das Graças, Senhor de Oliveira, por misericórdia, Senhor, opere na vida dela, Senhor. Ajude a entender a Tua vontade, Senhor, e andar conforme a mesma. Ajude a viver uma vida, Senhor, de retidão perante Ti, Pai Santo, bem como a cada um componente da sua família, Senhor. Se alguma coisa, Pai Santo, foi feita, Pai, para ela, para atrapalhar a vida dela, Senhor, desfaça todo esse laço, Pai, em nome de Jesus. E trabalha na vida dela para que ela entenda, Senhor, a Tua vontade e viva conforme a mesma, Senhor. Que esse livro que ela está levando, Pai Santo, seja uma bênção na família dela. E que seja uma luz na família dela para que ela entenda a Tua vontade expressa em Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Vai com Deus. Acompanhe o que está É assim, a luta é difícil, mas a senhora vai vencer, em nome de Jesus. Vai com Deus. A paz do Senhor. Continuando a palavra de Deus, ela diz o seguinte, no capítulo 13 de Lucas, versículo 1 em diante, diz assim: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido das coisas? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Verso 4 do capítulo 13 de Lucas: ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O Senhor Jesus, Ele diz para você, nesse fim de tarde e início de noite: se você não arrepender-se dos seus pecados e aceitar a Cristo, você perecerá. A palavra de Deus diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa. Mas se não se arrepender, Jesus diz: todos de igual modo perecereis. E em Malaquias capítulo 4 vem dizendo sobre essa obra de destruição do pecado de Satanás, dos seus anjos e daqueles que não aceitarem a Jesus, que aceitarem as trevas, que permanecerem no pecado, no reino das trevas. No versículo 1 de Malaquias diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Satanás é a raiz e os seus anjos são os ramos. E aqueles que não estiverem ligados à videira, estiverem ligados em Satanás e nos seus ramos, perecerão. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus diz aqui em Malaquias que não vai haver um inferno a arder eternamente, queimando as pessoas para sempre. A palavra de Deus aqui em Malaquias capítulo 4, verso 3, fala que os justos vão pisar os ímpios, porque eles se tornarão cinzas debaixo das plantas dos nossos pés. E agora eu falo uma palavra aqui hoje para você que é um justo, você que está buscando temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Se você está sendo pisado, se você está sendo maltratado, se você está sendo oprimido pelos ímpios, não se preocupe. Fique tranquilo, porque um dia os justos vão pisar os ímpios, porque eles se tornarão cinzas debaixo das plantas dos nossos pés. E no verso 4 de Malaquias 4 vem dizendo: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Muitas pessoas estão pregando que devemos esquecer a lei de Deus, mas a palavra de Deus diz que a sua lei é eterna, não pode ser mudado nem um i ou um tio da sua lei. E no versículo 5 e 6 diz o seguinte, livro gratuito aqui, tá? Se quiser pegar, fica à vontade. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eita, Jesus! Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Ele enviará o profeta Elias.
E nós sabemos que esse dia ainda não chegou, o terrível dia do Senhor ainda não chegou. E isso significa que Ele está hoje em nossos dias enviando o profeta Elias, que é um grupo de mensageiros que está trazendo uma mensagem no espírito e poder de Elias. Elias pregou uma mensagem contra a idolatria e hoje nós estamos aqui em praça pública para pregar uma mensagem contra a idolatria, contra o Baal dos nossos dias, contra o Deus Mamon, que é o Deus adorado em muitas igrejas, que amam mais o dinheiro do que a palavra de Deus. Hoje o profeta Elias, que não é simplesmente o Roberto, existem outras pessoas aí pelo mundo afora que estão pregando essa mensagem, condenando os falsos deuses deste tempo, os falsos ídolos, as imagens de escultura que muitas pessoas estão adorando, o dinheiro que muitas pessoas estão adorando, os ídolos gospel que muitas pessoas estão adorando, os pastores gospel estrelinha que muitos estão adorando, que muitas pessoas ouvem o que eles dizem, mas não vão aqui na Bíblia para pesquisar o que o Senhor diz. Os que estão idolatrando os atores de filmes, de novelas, os que estão idolatrando os jogadores de futebol, de qualquer outro esporte. Essa é uma mensagem combatendo e confrontando a idolatria deste século. É a mensagem no espírito e poder de Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele diz o seguinte: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Se você é um pai e uma mãe que tem um filho longe de Jesus, no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo da promiscuidade, no mundo do crime, na vida ímpia deste mundo, a palavra do Senhor fala a você neste momento que Ele quer resgatar o seu filho e a sua filha para os braços de Jesus. Se você é um filho que tem uma mãe no mundo da prostituição, se você é um filho que tem uma mãe no mundo das drogas, se você é um filho que tem uma mãe ou um pai no mundo do alcoolismo, no mundo de pecado, de miséria, o Senhor Ele está falando agora a você que Ele quer restaurar a sua família, Ele quer restaurar os laços familiares. É uma mensagem para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Se você é um pai ou uma mãe que está orando pelo seu filho, se você é um filho ou uma filha que está orando pelo seu pai, pela sua mãe, não desista de orar, porque o Senhor vai atender as suas preces e vai tirar o seu familiar da situação em que ele se encontra. Creia que Deus tem poder para fazer isso. Creia que Deus tem poder para resgatar o seu parente, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha. Porque esta é a mensagem no espírito de Elias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. E muitas relações familiares serão restauradas para a honra e glória de nosso Deus Todo-Poderoso e do seu Cordeiro Imaculado, seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus. E lá em Hebreus capítulo 3, verso 15, vem dizendo: hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Hoje é o dia, hoje é a oportunidade da salvação. Porque um novo céu e uma nova terra está sendo preparado para aqueles que aceitarem a Jesus, para aqueles que romperem com o sistema iníquo deste mundo, com este século mau e perverso, com este século ímpio. Que Deus abençoe você para que você receba a palavra do Senhor gratuitamente aqui, através desse livro, explicando as profecias. Pode pegar aqui, quem quiser pode pegar aqui,
Hoje é a oportunidade, hoje é o dia da salvação. Porque em breve um novo céu e uma nova terra virá. O Senhor Jesus, ele promete em Apocalipse 21, verso 1: e vi um novo céu e uma nova terra, diz o profeta e apóstolo João. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, olha o que a voz dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a esperança que nós viemos trazer aqui para você hoje. Se você está chorando, se você está sofrendo, se você está aflito, se você está angustiado, a palavra de Deus diz que um dia toda lágrima será enxugada de todos os rostos. Porque ele fará novas todas as coisas, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Se você perdeu um familiar, um ente querido, está sofrendo, entenda que há uma esperança. Há uma nova terra e um novo céu sendo preparado para nós. E no verso 5 vem dizendo: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Pode pegar aqui gratuitamente o livro, explicando a palavra de Deus para você, explicando as profecias da Bíblia e do Apocalipse. E o profeta João, ele vem dizendo: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. As promessas dos políticos são falsas. Os políticos prometem muita coisa, mas eles não conseguem cumprir tudo o que eles prometem. Mas o Senhor, ele nunca deixou de cumprir uma promessa. E essas palavras, a palavra das Escrituras, são fiéis e verdadeiras. São fiéis e verdadeiras. E no verso 6 o Senhor Jesus diz: e disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Só que a profecia, ela não termina com essa boa nova. Infelizmente, algumas pessoas não vão aceitar. Por isso que o Senhor deixou escrito no verso 8: aqueles que não vão herdar essas coisas. Mas quanto aos tímidos, ou aos covardes, quanto aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aqueles que fazem feitiçaria, que fazem macumba, que fazem magia negra, a palavra de Deus está dizendo que não herdarão o reino dos céus. Aos idólatras, aqueles que ficam adorando imagem de escultura, que ficam idolatrando seres humanos, jogadores, atores, cantores, e a todos os mentirosos. Pode ser uma mentirinha pequena, se você estiver contando uma mentirinha pequena. A palavra de Deus vem dizendo que a parte que essas pessoas terão não é na vida eterna, na Nova Jerusalém. A palavra de Deus vem concluindo dizendo que a sua parte, a parte dessas pessoas, será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então aqui nós encerramos essa pregação da palavra de Deus. Nós temos aqui alguns livros ainda. Se você não pegou, pode vir pegar gratuitamente aqui, ó. Se o diabo está falando no seu ouvido, não pega não. Tem coisa errada aí, porque eu sei que ele fala.
Não pega esse livro não, você já tem a sua igreja, você já tem a sua... Você já sabe. Você já sabe. O diabo fala assim para as pessoas, né? O diabo costuma dizer assim no ouvido de algumas pessoas: eu já sei, o meu pastor já ensinou para mim, eu não preciso disso. É Satanás que diz isso. É Satanás que fala no ouvido das pessoas. Não pega não, você já sabe. Mas não deixe o inimigo falar isso no seu ouvido. Pega aqui, ó, é de graça, ó, é de graça, a palavra de Deus. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, minha amiga. Pode pegar que falta pouco aqui para acabar, ó. Que Deus abençoe. Aqui está algo mais valioso do que barra de ouro, que é a mensagem da palavra de Deus explicando as profecias do Apocalipse. E se você deseja entender qual é o plano de Deus para a sua vida, se você deseja entender quais são os propósitos de Deus para esse mundo e para aqueles que aceitarem a salvação, não deixa de pegar aqui o seu exemplar, porque nós vamos embora agora. Nós vamos embora agora. Infelizmente gostaríamos de ficar mais, até acabar. Mas nós temos um compromisso. Nós vamos dar um estudo bíblico hoje à noite para uma pessoa que Satanás tentou manter escravizada, mas ele não conseguiu, porque o poder de Deus é maior. Aleluias! Glória a Deus e ao Cordeiro. Uma alma que Satanás tentou escravizar no mundo do crime, no mundo das drogas, no mundo do roubo, mas o Senhor está libertando em nome de Jesus. E nós vamos embora agora, porque nós temos que estudar a palavra de Deus com este amigo, com este irmão. Mas nós agradecemos a atenção de todos. Que o Senhor abençoe a todos. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Aleluias. Graças a Deus e a Jesus Cristo.